Muito bom dia, Edna. Bom dia, Jaque. Vamos lá, então, com o capítulo 2 do nosso livro maravilhoso de sabedoria, Provérbios de Salomão. Vou começar a ler, então, como ontem, e a gente continua aqui com os comentários. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento, de fato, se por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como quem procura a prata e buscá-la como quem busca o tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor é quem dá sabedoria, e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Aqui, Edna, é interessante ele falar e comparar ao ouro. Busque como você busca o ouro e a prata, né? Porque a gente trabalha às vezes 13, 14 horas buscando sustento, buscando ganhar um pouco mais para realizar certos sonhos. E aqui ele fala, o mesmo ímpeto que você tem para buscar coisas materiais, busque também a sabedoria, né, Edna? Sim, e é interessante que o ouro e a prata, alguém pode tomar da gente. E a sabedoria, ninguém pega, ninguém vai lá e vai usufruir de algo que não conquistou. O entendimento, o conhecimento, ele é adquirido e é algo que nem ninguém arranca da gente. E a sabedoria, quando Deus, ele fala, né, para discernimento, para gritar bem alto e procurar a sabedoria como quem procura a prata, o empenho que a pessoa despreende para conquistar bens materiais. Então, se vocês estão empenhando tanto, vocês estão focando para conquistar isso, foquem também para buscar a sabedoria. Ele é a sabedoria. Então, despreenda do seu tempo, do seu precioso tempo, para buscar a Deus, para buscar a fonte da sabedoria que é Ele. E então, se a gente aqui entender que realmente Ele é a sabedoria e a fonte que jorra eternamente, então a gente vai começar a entender, já que o primeiro lugar da nossa vida realmente tem que ser dado para Deus. Porque se a gente tiver tudo mais e não tiver Deus, intimidade com Ele, é vazio. Então, assim, dedique tempo para buscar a sabedoria, como você está dedicando para procurar o ouro e prata, para conquistar o ouro e prata. Exatamente. E aqui é bem comum a gente ouvir falar, mas rico, né? Rico, ele é ganancioso. Nem sempre, né, Edna? Muito não. Na maioria das vezes, quem busca conhecimento, quem busca sabedoria, enriquece. Então, aqui, ele só está falando, muda só a ordem. Busque sabedoria, com o mesmo ímpeto que alguém disse que se você buscasse ouro e prata dessa maneira, você seria feliz. Busque a sabedoria dessa maneira, né? Porque é inevitável que você alcance o ouro e a prata também, né? Só que a ordem vai estar invertida. E aí ele ainda fala, buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Quando a gente fala de tesouro escondido, a gente lembra daqueles filmes em que tinha o mapa, que tinha alguém ali para ir atrás de quem estava procurando, para tomar o mapa, para chegar à frente desse tesouro. Ou seja, é valioso. Se os bens materiais são valiosos, buscar a sabedoria é algo que ele está comparando aqui como tesouro escondido, como o ouro e a prata. Aqui está dizendo a prata, né? Em alguns lugares também, em outras passagens vai falar do ouro e da prata. Então, porque é valioso. A gente não dedica do nosso tempo a algo que não tenha valor, que não tenha um significado. Então, qual o significado que você está dando para suas buscas? Muitas vezes são buscas que vão ficar por aqui, que elas esvaem, elas são vãs. Mas buscar a sabedoria, não. Porque a sabedoria é o próprio Deus e é ela que nos encaminha para tudo mais na vida. Exatamente. E se você busca apenas prata e ouro, eu sinto em dizer que muito provável você não vai encontrar paz, você não vai encontrar segurança, você não vai encontrar a sabedoria da que você precisa. Mas se você busca sabedoria, pode ter certeza que você vai encontrar ouro e prata. É invariável. E não é difícil a gente ouvir pessoas falando, quanto mais próspero eu sou, mais perto de Deus eu me sinto. Porque menos limite eu sinto, né, Edna? Então, é exatamente isso. Inverta os valores. Exatamente, porque quando a gente inverte, é um esforço que a pessoa faz que sente que é incapaz de alcançar alguma coisa. Agora, quando a gente está ali conectado com o nosso Deus, tudo fica mais leve, porque o nosso tesouro está nele, ele é o nosso tesouro. A sabedoria é como um tesouro escondido que está nele. Está escondido onde? Está escondido nele. O mapa, então, eu mencionei assim sobre o filme, o mapa é quem? É Deus. Então, não tem aquele esforço que vai nos esgotando. Pelo contrário, é um esforço que a gente é suprido de uma energia que a gente não sabe de onde vem. Então, porque o Senhor é quem dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. E aí a gente entra na palavra discernir, né, Edna? É muito comum a gente, às vezes, olhar para algo e ter aquela pulguinha atrás da orelha e a gente não entende o porquê. Mas tem coisas ali que não encaixam no nosso coração. É comum, por exemplo, a gente ouvir maridos falarem, eu queria fazer, mas minha mulher não gostava daquela pessoa de jeito nenhum e não deixou fazer sociedade. Aí vai descobrir o cara era, né, um estelionatário. É o discernimento que a sabedoria junto traz, é um bônus, né, diante da sabedoria,
O discernimento é um bônus da sabedoria. Ô, Jaque, volta no 5 aí. O 5 Uhum. está falando assim, ó, então você entenderá o temor do Senhor. Então, o temor ao Senhor não é algo que a gente entende com a nossa humanidade. É algo que Ele também coloca em nós para a gente entender. Porque quando a gente busca essa sabedoria que é comparada ao tesouro escondido, é você, a gente, né, nós entenderemos o temor do Senhor. Porque falar do temor do Senhor longe do Senhor, a gente vai falar com uma pitada da nossa humanidade, do achismo nosso. Então, mas quando a gente está nele, aí sim a gente tem propriedade para falar. E achará o conhecimento de Deus. Então, não dá para a gente até mesmo dar pitaco sobre Deus se a gente estiver longe dele. Se a gente não estiver injetado dessa sabedoria que vem dele. Então, é tudo muito junto. Parece confuso, mas não é confuso. É porque é tudo dele, é tudo nele. Então, longe dele também, nada faz sentido. É vã, é vazio. E tem pessoas que a gente fala assim, é um pobre que tem dinheiro. Por quê? Porque não tem os princípios do Senhor, não tem essa sabedoria, não tem esse discernimento. Invertido, né? Que vem dele. É Escravo. isso. Porque é o Senhor é quem dá a sabedoria, foi o que você comentou. Da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Então, como que a gente vai ter tudo isso se a gente estiver longe dele? É uma rendição. É a Então, quando a fonte, né? gente é exato, e é eterno. Ela jorra inesgotável. Inclusive, é a fonte da provisão também. Então, quando está mencionando isso, a gente fala assim, opa, tem fundamento isso aqui. Não é só palavras, né, vãs, ditas por aí. Então, tem fundamento. Ele reserva sensatez para o justo. Como um escudo, protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho do que são fiéis. E isso daqui se dá porque uma pessoa que ela é injusta, ela se embasbaca inteira, né, Edna? Como diz, é um abismo puxando o outro, né? Quando você tem paz, mesmo que você esteja em maus lençóis, você vai ter segurança de que não tem outra verdade a não ser aquela que você vive. Agora, quando você não tem sensatez e você busca coisas que não seja a sabedoria, você vai se enleando, vai se emaranhando em coisas, né, Edna, que depois, para você sair disso, é quase impossível. Então, ele reserva a sensatez para o justo como um escudo, protege quem anda com integridade. Se você anda com integridade, você não precisa ficar querendo provar nada para ninguém. E isso é uma paz, né, Edna? Viver dessa Então, maneira é uma paz. é obedecer aos princípios. É a gente ser regido por princípios. Porque onde há quebra de princípios, algo vai amargurar a alma. Porque as consequências serão frutos amargos. E isso é certo. Enquanto também que é certo a obediência a esse princípio. Então, ele está ressaltando aqui que como que é a sensatez para o justo. Então, essa sensatez é que vai proporcionar uma proteção também. Porque quando a pessoa ela é sensata, ela sabe onde que ela está indo, ela sabe o que falar no momento certo, ela sabe como se comportar no momento certo. E isso vai o quê? Vai protegê-la de coisas ruins, de coisas que ela não precisaria passar. Enquanto outros falam, não, eu falo o que dá na telha, eu falo o que vem, eu falo mesmo, eu falo que eu sou sincera, eu falo por isso. Não, às vezes a gente fala que a gente não tem sensatez mesmo, é falta de educação. Então, confunde uma coisa com a outra. Enquanto que aqui está dizendo, faça desse jeito, porque você vai se proteger, isso aqui vai te resguardar de passar por coisa, gastar energia com algo que não precisaria. É a obediência. Exatamente. Aí vai sobrar energia para colocar em outras coisas, né? Sim. Você não precisa gastar energia tentando, né, justificar ou consertar as coisas, você vai ter energia para prosperar em outras coisas. Então você entenderá a justiça, o juízo e a retidão, todos eles veredas do bem, porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará o bom senso, né, que ontem a gente comentou, e o discernimento o protegerá. Ou seja, você vai ver coisas que talvez não sejam exatamente como se apresentam e você vai entender as entrelinhas, né? Você vai conseguir discernir ali. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, dos que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e exultam na perversidade do mal, porque é muito, muito comum, né, Gina? Os que fazem, faço mesmo. Porque é isso que é bom. E não deixa, geralmente, quem anda por esses caminhos sem a sabedoria são pessoas muito ignorantes. Você tenta alertar em relação a alguma coisa, principalmente ali na fase da infância, né, da imaturidade nossa, que a gente tenta falar para as pessoas, né, no grosso, Sim. e elas ficam bravas, né, Edna? Não, deixa que eu cuido da minha vida, né? Elas são rígidas, né? Tem momentos que o próprio Provérbios mesmo vai comparar o ser humano como um animal. Fala, inclusive, de cabrestos, que a gente coloca em quem? Nos cavalos, nos equinos. Então, e o ser humano, ele tem o raciocínio. Nós somos criados em mais semelhança de Deus, então nós somos o melhor da coroa da criação. E aí ele vem tratar da gente com orientações tão ricas, orientações que nos livram de coisas que a gente não precisa viver. Então, a sabedoria livrará a gente de quem? Do caminho do mal,
do homem perverso, do homem que quer explorar. E por que esse homem quer isso? Porque no coração dele existe algo que o conduz a isso, que é uma ferida na alma, muitas vezes. Porque a gente não nasce perverso, a gente nasce sim com a natureza tendenciosa ao mal. Nós nascemos com o coração caído, no mundo caído. Mas quando a gente vem para o Senhor, ele regenera o nosso coração. A nossa natureza não é um passo de mágica, mas à medida que a gente vai tendo consciência de quem é esse Deus, em que ele deixou orientações tão de um Deus tão amigável, de um Deus que quer a criação dele caminhando ali de forma saudável, digamos, então a gente vai entendendo, falou, opa, peraí, eu fazia isso porque existia um rancor aqui dentro, existia uma raiz de amargura, de orgulho, então a gente vai sendo conduzido por esse Deus, por caminhos que nos tiram daqueles caminhos tortuosos que muitas vezes, né, a gente ouve testemunho de pessoas que andaram mesmo na perversidade e foram transformadas. Então Deus vai nos livrando disso, a cada vez que a gente vai aprofundando mais essa intimidade com ele. Exatamente. Ele também o livrará da mulher alheia, da mulher adúltera que seduz com palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi o seu companheiro, ignora a aliança que fez diante de Deus. Certamente sua casa afunda para a morte, e as veredas delas levam aos espíritos dos mortos. Os que a procuram jamais voltarão, nem alcançarão as veredas da vida. Ou seja, né, aqui quando ele fala da mulher, eu entendo como por sensações, né, Edna? Ele também livra das sensações que vão te aprisionar, porque ele fala aqui, ó, alheia, ou seja, quebra de princípio, mulher alheia, mulher do outro, ele é casada. Se ela não está valorizando nem a aliança que ela tem com o cônjuge, o que ela, né, que isso diretamente vai afetar ela negativamente, o que ela não poderia te proporcionar? Qual é a capacidade dessa mulher em te fazer mal? Olha o perigo, né, Edna, que esconde aqui. Essa mulher não é a prostituta. É adúltera. É a mulher adulta. Porque a adulta, ela quer buscar o prazer em si. A prostituta, ninguém está aqui também para justificar, né? Nós não estamos fazendo isso. Mas existe uma diferença, que a prostituta, ela vai em busca de uma remuneração. Acaba que, por mais que não seja algo, né, positivo para ela, olhando é assim, destrutivo mesmo, é né? destrutivo, mas é algo que é sustento. Né? Exato, o sustento, mas nós não estamos aqui dizendo que está certo. Uhum. Mas a comparação é porque a mulher adulta é uma perversidade, exatamente porque ela não tem nem necessidade, se é que a necessidade justifica, porque não justifica, como eu disse. Mas ela quebrou o princípio ali com a aliança que ela fez com o esposo dela. Então, onde a quebra de princípio tem consequências. Se a pessoa primeiro, quando ela quebra um princípio, qualquer que seja, ela quebrou um princípio acima de tudo com Deus, com ela mesma, que é a dignidade, e com o próximo. Aqui, essa mulher, ela quebrou um princípio, o próximo é o esposo, que ela jurou ali fidelidade a ele. Então, se ela quebrou esse princípio, primeiro com Deus, depois com o próprio esposo, que ela fez uma aliança, e ela está ali convidando mais uma pessoa para entrar nessa relação, o que que esse homem pode pensar? O que ele tem, assim, de tão precioso que ela não vai quebrar uma aliança com ele? Na verdade, ela não quer nenhuma aliança com ele. Ela quer ali o prazer. Mas quando dois corpos se unem, né? Quando dois corpos se unem, há ali o quê? Uma aliança de sangue através do sexo. Então, se ela não honrou a aliança que ela tem com Deus, com ela mesma, que deveria ter com Deus, com ela mesma e com esse marido, o que que ela quer com essa outra pessoa que ela está introduzindo nesse relacionamento? A sabedoria, ela vai proporcionar algo, vai dar discernimento para esse homem. Falar, opa, peraí, eu vou trocar um relacionamento que eu tenho com Deus. Eu vou trocar o respeito que eu tenho comigo. E muitas vezes um homem casado também, eu ainda vou quebrar uma aliança que eu tenho com a minha esposa por causa de algo passageiro. E aí é tão importante isso que tem na Bíblia. Isso é tão importante que está aqui. Provérbios vem falar disso também. Não é algo que, tipo assim, não, a minha vida não diz respeito a ninguém. Não. Ainda diz que abandona aquele que desde a juventude foi o seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Então, se ela. E quantos frutos que a gente vê disso? Que se ela depois der certo com esse homem que ela está convidando para, né, vir se unir a ela, lá na frente vão responder amargamente por isso de alguma forma. Isso tudo, não precisaria. Quantos emaranhados a gente não sabe que por conta de de um adultério se desdobrou, podendo até as futuras gerações pagar por esse graves preços, né, um alto preço por conta disso. Então, o que que a sabedoria não faz, né? O que não é a sabedoria para nossa vida, né, Edna? Meu Deus, livrando a gente dessas coisas. Certamente. Muda os valores, muda os princípios. A pessoa vai tendo cada vez mais conhecimento, cada vez mais entendimento, como falou em alguns versículos assim, o conhecimento e o discernimento, né? Vai discernindo ali entre o bem e o mal, discernindo entre o que é certo e o que é errado. A pessoa vai tendo uma nova injeção ali do que realmente ele deve ou não deve fazer com a vida dele, caminhos que ele deve ou não andar. Os que procuram jamais voltarão nem alcançarão as veredas da vida, porque depois fica difícil, né? Aqui, para voltar, fica muito difícil, e geralmente, como a gente falou, um abismo vai puxando o outro, e essa pessoa, dificilmente, ela busca, né, retornar. Assim, a gente ainda pode dizer hoje, inclusive, nos desdobramentos disso, que muitas vezes começa com uma pornografia. Isso. Depois você vai entrando ali para o casamento, quem é casado.
e tem muitas consequências em relação a isso. Então, a gente sabe que o que tem por trás disso aí, né? Muito dinheiro que envolve. Quando fala de pornografia, que é uma máfia que ganha muito com isso. E o que faz com o ser humano? Escraviza o ser humano nisso. Então, assim, tem vários desdobramentos disso. Então, esses caminhos, quando fala que levam para caminhos de morte, quando você falou que é tão difícil de voltar. Por quê? O lugar do vício, qualquer vício, é o mesmo. A pessoa ela tem que se desprender, ela tem que fazer muita força para sair dali. Pode ser que dê, sim, tem muitos testemunhos que as pessoas conseguiram quando elas entenderam o que estava fazendo com a vida. Então, ali, quando introduz Deus, é muito mais preenchedor, ele preenche esse vazio da alma, porque todo e qualquer vício é uma falta, é uma ausência. E essa Sim. ausência, esse vazio que existe na alma é do tamanho dele. Em outros momentos a gente já falou disso, é o tamanho dele para ele preencher. Então, qualquer outro vício, a gente precisa, assim, voltar para o Senhor, para ele endireitar esses nossos caminhos, porque levam à morte. Exatamente, Edna. E aqui ainda fala, né? Assim você andará nos caminhos dos homens de bem e se manterá nas veredas do justo, porque os retos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Os ímpios, porém, serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Aqui a gente entende a máxima, né, Edna, que a Bíblia é um livro espiritual e ele foi escrito muito antes. Algumas coisas foram mostradas muito antes dele finalizar, né, ali com Jesus Cristo vindo para a terra e mostrando ali que haverão novos céus e novas terras e os justos habitarão nelas, né? Então aqui a gente entende que Salomão, ele estava dando uma prévia disso que nós viveremos, né? Onde os justos viverão, sim, pela fé e viverá numa nova terra, no novo céu, que é o que nós acreditamos de acordo ali com o Apocalipse, né? Exatamente. Eu creio que foi uma orientação aqui, né, do Espírito Santo falando para Salomão, porque a Bíblia ela foi escrita sim por homens, mas foi orientada pelo Espírito Santo. E isso, inclusive, era um dos requisitos para compor a Bíblia, quando foram juntar, né, os livros, isso era um dos requisitos, que tivesse indícios de orientação do Espírito Santo, que o homem por si só não escreveria, porque a gente não sabe o que virá amanhã. E a Bíblia é um livro que a gente lê, hoje a gente sabe do fim, mas naquela época que estava sendo escrito, não sabiam ainda do que se tratava, estava escrevendo. Eles não viram o fim como nós vimos, eles não leram a Bíblia como nós vimos. Então, eu creio plenamente nisso que você falou. Foi uma orientação, sim, do Espírito Santo em relação ao novo céu e nova terra. Bom, bom, pessoal, esse foi então o capítulo 2 de Provérbios. Amanhã estaremos aqui de novo, né, Edna? Firmes e Sim, fortes, falando do capítulo 3. exato, vamos assim. Então. E o Espírito Santo complete o entendimento no coração de cada um, daquilo que realmente precisa. Amém. Até mais, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.